fazer. O senhor usou um termo aqui, nós estamos aquecendo aqui para iniciarmos o programa. O senhor usou um termo que me pareceu bastante interessante, que a gente debata para o nosso telespectador, que é o mutirão pela inovação. O senhor estava falando de que o senhor, como presidente da FINEP, está, digamos, engajado nesse mutirão, digamos, nessa agitação em torno da ampliação do espaço da inovação. Eu queria que o senhor explicasse um pouco isso, como é que está sendo realizado, o que o senhor está fazendo, qual é o objetivo disso. Veja o seguinte, a realidade é complexa, mas às vezes ela aponta caminhos que são claros para a gente. O Brasil está pressionado hoje por uma pinça. Um lado da pinça são os países avançados, eles têm tecnologia, eles têm capital, mas tem uma economia meio... Está rateando a economia deles. O dinamismo da economia mundial não está muito com eles hoje. Mas eles têm uma série de componentes que nós gostaríamos de ter. Eles têm sistemas educacionais mais avançados, eles qualificam melhor as pessoas, eles têm ciência, técnica, eles estão sempre trabalhando naquilo que a gente chama de fronteira do conhecimento, o que há de mais avançado. Então, por um lado, se o Brasil quiser avançar, como o Brasil está prestes a virar uma página, um capítulo da sua história, quando a gente quer avançar, a gente esbarra neles. Nós temos que ser, no mínimo, como eles, ou, de preferência, melhores do que eles. Mas, por outro lado, o Brasil está pressionado por outro lado da pinça, que é por países que, de vez em quando, são apresentados como nossos parceiros, tipo China, Índia, Coreia, os BRICS, certo? São países grandes, no caso da Coreia não é bem BRIC, mas são países em desenvolvimento, que avançaram muito em áreas como ciência, tecnologia e inovação, mas que também oferecem aquilo que um dia foi uma vantagem brasileira, que era o custo baixo da mão de obra especializada, bem treinada. Então, se nós quisermos sobreviver no meio dessa pinça, pressionadinho, nós vamos ter que ser melhores do que os avançados em várias áreas e vamos ter que ser muito melhores do que os nossos concorrentes, porque nós não podemos competir com eles em mão de obra barata, porque isso seria reduzir o papel do Brasil. Então nós temos que competir com eles no quê? Exatamente naquilo que dá aumento de produtividade para a economia, naquilo que dá aumento de competitividade, naquilo que faz com que as nossas universidades saltem da situação que elas estão por uma situação de excelência, de reconhecimento internacional. Isso se chama ciência, tecnologia e inovação. É, mais uma vez, tentar casar essas coisas. E inovação está no centro do debate. Por que eu usei mutirão? Na verdade, o termo que a gente mais usa é... Eu estou aqui no Congresso para conversar com senadores e deputados para fazer uma cruzada pela inovação. O Congresso, nossa maneira de entender, tem condições de assumir que a inovação é crucial para o Brasil dar esse salto. Não é porque é uma escolha apenas, é porque é uma necessidade. Então, isso tem que estar presente na discussão de orçamento. Por exemplo, nós não podemos imaginar que uma instituição como o CNPq tenha o seu orçamento, entende, contraído. Ou, não podemos... ou a área de educação, que é fundamental para o que nós estamos conversando. Ou a área de educação, ou a área de ciência e tecnologia, que acabou de ter um contingenciamento agora, certo? Por que isso? Porque essas são as áreas que nos dão futuro. Elas são diferentes das outras. E um aperto hoje, uma diminuição do ritmo de investimento hoje, parece que ninguém percebe. Sabe quando a gente vai perceber? Vamos perceber daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos. Em outras palavras, nós estamos pagando hoje decisões que não foram tomadas há 15, 20 anos atrás. Essa é a questão de fundo. Falta planejamento, né? Claro. Então, veja, a Coreia estava numa situação muito semelhante à do Brasil nos anos 70. Desenvolveu pesquisas intensas, uma dinâmica na economia muito forte na área de eletrônicos, de microeletrônica, saltou hoje para ser um dos campeões, um dos países-chave em todo o debate e na produção da área de telecomunicações, de telefonia de terceira e quarta geração. E automóveis também. Né? Automóveis, em todas as áreas. Nós perdemos um pouco o bonde da microeletrônica no passado. Espero que a gente não perca o bonde da biotecnologia, da nanotecnologia, de novos materiais, da aeroespacial hoje. Em algumas áreas nós estamos bem. Etanol, nós somos competitivos. A FINEP acabou de lançar um programa gigante com o BNDES de R$1 bilhão, mas não para financiar o atual etanol, para financiar o etanol de segunda geração, que está baseado na celulose, na extração do etanol da celulose, que é um processo mais avançado,
para o qual ninguém tem resposta no mundo. Há várias respostas, mas comercialmente ninguém consegue dar respostas. A rota, o caminho tecnológico ainda não está definido. Então nós abrimos uma linha de R$1 bilhão juntamente com o BNDES para investir aí. Esse é o lugar da FINEP. Nosso lugar não é para financiar a expansão de uma usina ou a expansão da capacidade produtiva. Nós queremos investir naquilo que é o filé mignon, que é o coração das empresas, é a parte da inteligência das empresas, da universidade. É aí que nós queremos exatamente trabalhar. Bom, eu queria encerrar essa entrevista com uma pergunta específica sobre um tema que foi bastante e continua sendo bastante badalado pelo tamanho, até na visita do presidente Obama foi mencionada essa questão, que é o pré-sal. Há algum projeto específico da FINEP, do CNPq ou do Ministério da Ciência e Tecnologia voltado para essa nova tecnologia? Vai exigir uma nova tecnologia pela dificuldade de extração desse petróleo que é bastante fundo, né, e bastante longe da costa. O que nós estamos fazendo nessa área? Olha, o pré-sal abre possibilidades gigantescas para o país. Agora, nós temos que prestar muita atenção. As grandes empresas que exploram petróleo em águas profundas, de suporte, que dão suporte à Petrobras, são raras as brasileiras. Então, a Petrobras é uma gigante, faz um trabalho exemplar, de excelência, e tem que ser sustentada em tudo aquilo que ela precisa. Aliás, ela tem um centro, SEMPES, dirigida pelo Carlos Tadeu, que é um engenheiro de primeira linha, certo? Quer dizer, gente altamente qualificada. A Petrobras é altamente especializada nisso. No entanto, as empresas brasileiras que circundam e que deveriam sustentar e dar suporte à Petrobras são raras. Nós temos muitas que são fornecedoras, mas que trabalham nas áreas intensivas de tecnologia são poucas, são raras. Então, as atividades para as quais a FINEP olha, e eu acredito que o BNDES também olha, são exatamente aquelas que permitem capacitar mais e mais empresas brasileiras para entrarem nas áreas nobres da exploração do petróleo, do pré-sal, porque são as áreas que são carregadas, embebidas de tecnologia. Não é fácil colocar uma câmerazinha e fazer um trabalho de um pequeno repórter, sem ter o repórter ao vivo, a 6, 7 quilômetros do fundo do mar. Você tem empresas especializadas que fazem isso. É um robozinho. Isso envolve conhecimentos que nós, infelizmente, não conseguimos controlar e governar ainda. Nós estamos investindo nisso? Claro que estamos investindo e vamos investir. Por isso que nós queremos fazer essa cruzada pela inovação, inclusive envolvendo o Congresso, e a gente veria com muito bons olhos se uma frente parlamentar suprapartidária, envolvendo gente da sociedade, pela inovação, fosse formada aqui dentro. Nós daríamos todo o suporte para isso. Como tem sido a receptividade dos deputados e dos senadores à sua cruzada pela inovação? Olha, aqueles com os quais a gente já conversou demonstraram uma receptividade excelente. Nós temos uma agenda ultracarregada, temos debatido e conversado com vários deles, há muita receptividade. Hoje mesmo participei aqui no Senado de um debate sobre inovação na área de saúde, com vários outros colegas, inclusive com o ministro interino da Ciência e Tecnologia, entende? E eu acho que há uma possibilidade enorme. O Brasil está no limiar de dar um passo muito grande para realmente se transformar num país mais civilizado. Essa é a questão de fundo. E eu acredito que a inovação é essencial para isso. Podemos fazer? Tenho certeza. Ok. Agradeço demais ao professor Glauco Arbix, que é presidente da Financiadora de Estudos e Projetos, uma empresa que financia a área de inovação no Brasil, juntamente com outras agências, mas especialmente a FINEP é uma agência de inovação. Muito obrigado a você também que nos assistiu até agora, nos acompanhou. Lembrando que se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre este ou outros programas da TV Senado, pode acessar a nossa página na internet, que é www.senado.gov.br/TV. Muito obrigado, até o próximo programa.